Graça e paz. Vamos então proceder à leitura bíblica nessa noite. Você pode se assentar, por gentileza. Lembrando que nessas quartas nós estamos abordando sobre as parábolas de Jesus. As parábolas de Jesus são narrativas onde o próprio Jesus, ele traz um conteúdo onde ele faz comparações e sempre frisando, o reino dele, o reino de Deus. Ele coloca uma coisa do lado da outra. E essas parábolas, essas histórias, são muito utilizadas nessa pregação, no sermão do próprio Jesus, com essa finalidade de transmitir um ensino preciso, aos discípulos, aos irmãos daquele contexto, e dessa forma, tendo a palavra para cada um de nós, como igreja também. Uma parábola é um tipo de história que consegue dar uma explicação fácil a uma verdade difícil. E Jesus, ele sempre gostou de contar essas histórias. E ele sempre usou as parábolas para contar as verdades do seu reino. Ou seja, se você já leu todas as parábolas, lá está assim: o reino de Deus é semelhante a um rei, semelhante às 10 virgens. O reino de Deus é semelhante a um grão, um homem, uma mulher, uma rede lançada ao mar. E essa era a maneira típica, predileta e pedagógica de Jesus para ensinar, usando histórias, usando parábolas. E ele sabia que naquele contexto o povo gostava de ouvir uma boa e rica história. E ele também dizia isso por meio, de contar essas histórias, revelando então o que o próprio profeta falou sobre ele. Mateus 13, 34 a 35 fala: usarei parábolas para falar com este povo e vou explicar coisas desconhecidas desde a criação do mundo. Amém? E hoje então vamos abordar a parábola dos talentos, que se encontra no Evangelho de Jesus Cristo, conforme deixou registrado o evangelista Mateus, no capítulo 25, e vamos ler do verso 14 até o verso 30. Mateus, capítulo 25, do versículo 14 até o versículo 30. Diz assim a Bíblia, a palavra de Deus. Leiamos. E você em casa também, que está conosco aí, participando conosco da transmissão, pode abrir a sua Bíblia também, ou mesmo no seu celular, e ler conosco então a parábola dos talentos. Mateus 25, capítulo 25, verso 14. Pois será como um homem que, ausentando-se do país, chamou os seus servos e lhes confiou os seus bens. A um deu 5 talentos, a outro 2 e a outro 1, cada um segundo a sua própria capacidade. E então viajou, partiu. O que recebera 5 talentos saiu imediatamente a negociar com eles e ganhou outros 5. Verso 17. Do mesmo modo, o que recebera 2 ganhou outros 2. Mas o que recebera 1, saindo, abriu uma cova e escondeu o dinheiro do seu senhor. Depois de muito tempo voltou o senhor daqueles servos e ajustou contas com eles. Então, aproximando-se do que recebera 5 talentos, entregou outros 5, dizendo: Senhor, confiastes a mim 5 talentos, eis aqui outros 5 talentos que ganhei. E disse-lhe o Senhor: muito bem, servo bom e fiel, fosse fiel no pouco, e sobre o muito te colocarei, entra no gozo do teu Senhor. Ou na versão, da nova versão traduzida, para nós, vem dizer que venha celebrar comigo com alegria. Continuando. E aproximando-se também o que recebera 2 talentos, disse o Senhor, ele falando: Senhor, 2 talentos me confiaste, aqui estão outros 2 que ganhei. Disse-lhe o Senhor: muito bem, servo bom e fiel, foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei, entra no gozo do teu Senhor. Verso 24. Chegando por fim o que recebera 1 talento, disse: Senhor, sabendo que és homem severo,
que ceifas onde não semeastes, e ajunta onde não espalhaste. Receioso, ou medroso, temeroso, escondi na terra o teu talento. Aqui tens o que é teu. Respondeu-lhe, porém, o Senhor: servo mau e negligente. Sabias que ceifo onde não semei, ajunto onde não espalhei? Cumprira, portanto, que entregaste o meu dinheiro aos banqueiros, e eu, ao voltar, receberia os juros, o que é meu. Tirai-lhe, pois, o talento e dai ao que tem 10, porque a todo o que tem se lhe dará, e quem tem abundância, mais ao que não tem, até o que tem lhe será tirado. E o servo inútil, lançai-o fora, nas trevas, e ali haverá choro e ranger de dentes. Então essa é a parábola, uma história, dos talentos, conhecida de muitos e registrada aqui no capítulo 25 do Evangelho segundo Mateus. Ou seja, um homem decide fazer uma viagem, ausentar-se por um tempo, e ele então tem um montante de dinheiro, que aqui chamado talento, que naquele contexto era uma moeda de uso costumeiro, chamada de ático, e ele então confiou esses talentos, ou seja, esse dinheiro, esses valores, aos 3 servos que ele tinha. Com certeza ele tinha mais, mas esses 3 servos ele escolheu. A um deu 5, o outro 2, a outro deu 1 talento. Cada talento equivalia a cerca de 1 ano de trabalho braçal, árduo, nesse contexto. E era o que se produzia com relação ao dinheiro, e era muito dinheiro nesse contexto lá. Ao retornar então, esse homem descobre que os 2 primeiros trabalhou fielmente e multiplicou até 100%, enquanto o último, o terceiro, com medo de perder, receoso, ele não fez dessa forma. Então o Senhor elogia os 2 empreendedores primeiro e traz uma dura palavra de condenação ao medroso. E o capítulo 24 e o capítulo 25, os 2 capítulos, ele traz para mim e para você, ele revela 5 parábolas aqui, conectadas, linkadas com a palavra do sermão escatológico de Jesus, onde todas essas histórias estão conectadas com o tema vigilância. Vigilância. Nessa parábola de hoje do talento, ela é a 4ª parábola nessa sequência de Mateus 24 e 25. Ela vem logo depois da parábola do dono da casa e o ladrão, dos 2 servos, se você olhou depois, das 10 virgens que antecede, e antes das ovelhas e dos bodes que está registrado aí. E essa parábola também, essa história contada por Jesus, ela traz o eco lá do Gênesis, da criação, onde o próprio Deus deu um mandato cultural, deu uma ordem cultural de dominar, de cuidar e cultivar. Foi isso que ele falou para os habitantes lá do Éden, na criação. E esse é o mandato que está ligado com prestar contas, prestação de contas. E sobre essa ótica de prestar essas contas, é que essa parábola deve ser entendida nesse contexto aqui, porque trata de dinheiros, de recursos e da fidelidade e atitude de cada um daqueles servos, na confiança do Senhor, dono neles colocada. Então aqui a posse de toda a criação, a mim e a você como igreja, Deus nos confiou toda essa riqueza para que nós possamos administrá-la. E eu quero então, junto com os irmãos aí em casa, com os irmãos que estão aqui, apresentar 3 princípios essenciais no serviço ativo, no tocante ao trato de como lidar com as riquezas de Deus. Primeiro princípio, está no verso 14 e o verso 15. Deus nos confiou suas riquezas. Deus nos confiou suas riquezas. Você vê isso no verso 14 e o verso 15, ou seja, Deus colocou em nossas mãos, de maneira proporcional, a nossa capacidade individual, as suas riquezas. Todos nós temos, então, da parte de Deus, concedida por Ele mesmo, nessa mentalidade do reino, e a vida no reino traz esse princípio para que nós possamos entender. Primeiro, porque
somos servos do rei. E como servos do rei, o rei nos confiou suas riquezas. E terceiro, e a cada um de nós, ele deu riquezas diferentes, de montantes diferentes. É o que nós vimos aqui olhando para esse senhor, da parábola, da história. Como ele via os seus servos, ele confiou os seus talentos naquele servo. Como ele via, ele os vê como dignos de confiança. Foi por isso que ele chamou. Ele sabia que os servos tinham algo para trazer para eles no final. Também ele conhecia e conhece os seus servos, e conhece a capacidade de cada um deles de trabalhar essas riquezas. E ao repartir suas finanças, o seu dinheiro, o seu recurso, ele tem uma expectativa de que todos obtenham sucesso e tragam bons resultados. É isso que ele olha para mim e para você. Quando um dia fomos aceitos no Pai, no ato único de cruz Jesus, ele olha para mim e vê a minha capacidade, aquilo que ele colocou de riquezas em mim, do seu reino. Ele sabe que eu vou obter sucesso e vou trazer resultados dessa forma. Então a primeira pergunta que eu preciso fazer para mim e para você, lendo e tentando entender essa parábola: quais são as riquezas que Deus confiou nas minhas mãos? Quais são as riquezas específicas e únicas de Deus confiou para mim, para cada um de nós? Porque às vezes nós jogamos fora, e aqui não tem nada a ver com talentos, com dom, com tocar, com cantar. Aqui fala mesmo de dinheiro, de riqueza, com relação ao texto que está aqui, de serviços. Depois vamos entender um pouco sobre isso, né? Às vezes nós jogamos fora, nós não aproveitamos o tempo, talvez da ausência do Senhor, sabendo que Ele vai voltar. E Ele trouxe uma sentença, tanto de satisfatoriamente para quem produziu, e como condenativamente para aquele que não produziu. Então, com isso, eu perco a oportunidade de entender e compreender quais são os valores, as riquezas que Deus colocou nas minhas mãos. E nós não conseguimos atinar com isso. Esse é o primeiro exame que eu preciso fazer para mim e para você. Sejam em talentos, habilidades, sejam talvez algo pertinente, né, ao meu perfil como pessoa, minha personalidade. Eu preciso buscar compreender quais são as riquezas, ao invés de focar nas riquezas que estão faltando. Ao invés de procurar competir com alguém e tirar as habilidades ou riqueza que foi dada a ele. Eu tenho que focar, eu tenho que investir nas riquezas que Deus colocou em mim e multiplicar essas riquezas. Então é preciso entender, o que Deus não me deu, Ele fez por alguma razão, não te deu. Mas aquilo que Ele me deu de forma graciosa, também Ele fez por alguma razão. É que essa riqueza seja multiplicada. E como? Que essa riqueza seja investida. Que você tem que aprender a ter atos, né, equilibrados para fazer o investimento. É como você às vezes quer fazer um investimento na bolsa ou comprar alguma coisa, mas você tem que entender que Deus colocou outros valores, outras riquezas preciosas nas suas mãos, para que você possa aprender a investir. E por meio dessas riquezas que Deus confiou a mim, cada uma delas, e mais eu devo produzir. Não posso ser inativo, tenho que ser ativo, eu tenho que produzir algo precioso para poder então entregar quando o Senhor voltar e fazer a justa conta dos valores devidos que Ele deixou. E não esperar que Deus me dê novas riquezas. Eu tenho que trabalhar as que tenho. Não esperar que Deus me dê novas riquezas, esperando que Deus possa, talvez, me agraciar e perceber outras riquezas que Ele não me confiou. Mas as riquezas que Ele me confiou, eu tenho que discernir quais são essas riquezas e trabalhar, produzir dessa forma. Por isso é fundamental, então, identificar aquilo que Deus me confiou, para investir nisso. Esse é o ponto essencial aqui da parábola. Nessa parábola, então, aqueles que investiram aquilo que receberam, tiveram sucesso. Mas o que aconteceu então com aquele que não fez? Não foi bem aceito e aprovado pelo seu Senhor. E o que aconteceu comigo, com você? Porque não estamos investindo
a nossa riqueza na riqueza que Deus confiou a mim? Por que não estamos trabalhando nelas? Por que então estamos interessados em buscar em outras riquezas? Porque talvez me falte o conhecimento, a consciência plena do valor dessas riquezas que Deus me deu, e como então investir para produzir êxito e sair dessa mesmice e não ficar patinando e tentando então buscar entender o que Deus tem para a minha vida de forma rica e preciosa. Às vezes eu e você não vemos muito fruto, ainda mais nesse tempo que nós ficamos um pouco isolados, nem lá em casa produzimos talvez alguns frutos, nenhum resultado talvez, a não ser algumas pequenas live por aí, a não ser algumas pregações, mas podemos fazer mais. Isso então talvez venha desmotivar e frustrar cada um de nós, e nós abandonamos os projetos, nós abrimos mão dos projetos de Deus. Por quê? Porque não temos consciência da grandeza do valor astronômico daquilo que Deus colocou na minha e na sua mão. Não é só para aquele que foi vocacionado para ser o líder maior, pastor, missionário, evangelista, diácono, presbítero, todo servo do Senhor, Deus colocou em nossas mãos dessa forma. Vamos voltar da mesma forma, pôs-se a trabalhar e ganhou mais 2 talentos. Verso 16 nos fala sobre isso. Os 2 servos, eles investiram na riqueza colocada na sua mão, simplesmente a coisa começou a fluir. E se você observar, o texto fala, imediatamente eles saíram para poder então negociar. O segundo servo fala, pôs-se a trabalhar, pôs-se a buscar o resultado. E aqui então não foi algo talvez assim automático no caso. Os princípios são mencionados na seguinte expressão, verso 16, o servo que recebeu 5 talentos, começou a investir o dinheiro. Verso 17, o servo que recebeu 2 talentos, pôs-se a trabalhar. E que você entendeu quando eu falei, saiu imediatamente. Nós não podemos ser inativos, preguiçosos, negligentes. Não vai dar certo, não vai acontecer. Quando o Senhor colocou na mão deles e viajou, imediatamente o primeiro e o segundo já começou então a produzir. Às vezes você espera, se não chover, se o pastor me der uma oportunidade, não, eles já começaram a produzir, começaram a fazer algo. Ou seja, eu quero destacar aqui então aspectos da habilidade ou da atitude desse servo. Primeiro aspecto, agilidade. Saiu imediatamente. Essa é a marca comum daqueles que querem ter resultados. Com certeza, quando você quer produzir na sua empresa, você acorda às 5 horas e sai logo, fica até meia-noite, produz e quer fazer. Então, agilidade no fazer. Os 2 primeiros saíram de forma imediata para trabalhar, para processar e aplicar a riqueza na sua mão. Não ficaram inertes, morosos, não ficaram com preguiça, tiveram atitude de servos. A mentalidade de servo do reino implica em agilidade. Você tem que responder rápido àquilo que Deus pede para você, perdoar na hora, andar a 2ª milha, já. Tirar talvez a sua capa, a sua túnica, já estou fazendo. Ter paz com todo mundo, beleza. Agilidade em fazer. Segundo, autoliderança. O servo que recebeu 2 talentos, pôs-se a trabalhar. E na tradução da Nova Versão Transformadora é muito interessante. Ninguém mandou esse servo trabalhar. Não tinha nenhum diácono lá falando, rapaz, trabalha aí porque o seu chefe vai voltar. Não, ele começou a trabalhar. Ele saiu, ele pôs em si mesmo, na sua mente, a atitude de começar a trabalhar, ou seja, ele pensou e começou a fazer e agiu. Isso é autoliderança, que envolve autodisciplina e traz uma boa gestão daquilo que o Senhor colocou na sua mão. Sem precisar de supervisão, ninguém precisa ficar fiscalizando esse servo, ele já tinha a mentalidade da quantidade de valores, da grandeza astronômica que foi colocada na sua mão. Ele sabia que ele tinha que produzir algo, porque o tempo era curto, o Senhor ia voltar, apesar que demorou, ele não sabia que tempo era esse, ele então começou a trabalhar. Ao invés de esperar que os outros pudessem fazer
faça isso, faça aquilo, olha, você tem que calcular isso, olha, vai lá, busca. Não, ele já começou a fazer. Ele conhecia o seu Senhor. E ele queria então produzir. Essa mentalidade traduz para mim o resultado então daquilo que o Senhor viu neles. Ou seja, depois você pode ler em casa, por gentileza, Provérbios 6, do verso 6 ao verso 8. E lá depois em casa você vai deixar a formiga trabalhar e ensinar o preguiçoso, na sua diligência. E depois então, o outro aspecto, trabalho. É interessante que os hinos, que nós cantamos nos induz a essa reflexão. Há trabalho pronto para ti, cristão, que demanda toda a tua devoção. Vem alegremente a Cristo obedecer, pois só tu, ó crente, o poderás fazer. Por quê? Por Jesus é trabalhar, prontamente, fielmente trabalhar, em servi-lo, que prazer, e só tu, ó crente, o poderás fazer. E a letra você conhece dessa forma, que nos traduz essa expressão de trabalho, de mobilidade, de mobilização, de fazer algo. Nada substitui o trabalho do servo bom e fiel no contexto da sua igreja. Ninguém mandou ele fazer, ele foi e fez. Por mais que haja agilidade, autoliderança, tudo deve então resultar no resultado trabalho. Trabalho. Você acorda cedo, vai lá, produz, trabalha, bate cartão, faz as suas prensas na máquina, onde for que você trabalha, produzir para que a empresa, a sua empresa, a outra empresa, o dono, produção, trabalho. E terceiro e último princípio, o rei fará prestação de contas de sua riqueza. Do verso 19 até o verso 30, você vai observar isso. O Senhor dessa parábola voltou. O rei voltará e vai pedir conta da riqueza, da expressão astronômica dos valores que ele colocou nas suas mãos. E vai então entender que ele confiou isso a você, e vai com o coração feliz, quando a tradução diz que vamos celebrar juntos, quando ele viu o resultado do primeiro e do segundo servo. O que não foi tamanha alegria no coração do Senhor, dono da situação aqui, no terceiro servo. A maneira de usar as riquezas de Deus, que ele confiou a mim, depende única e exclusivamente de mim. Quando Jacó estava lutando lá no vale, era só ele e Deus. Só ele e Deus. Então as riquezas produzidas, o resultado é algo entre você e Deus. É você que desenvolve isso. Você não pode esperar que o pastor venha talvez trabalhar alguma coisa para poder dar resultado com relação àquilo que você tem que entregar ao seu Senhor. Isso não muda o fato de que Deus confiou a mim essas riquezas, porque Ele sabe da sua capacidade, Ele sabe do seu potencial, Ele sabe do que você é capaz. Isso inteiramente é minha e sua responsabilidade no ajuste de contas, no prestar contas, quando Ele assim nos chamar. O rei já distribuiu para mim, já selecionou para você, já entregou para você há muito tempo essa riqueza. E uma riqueza maior, um dom precioso maior, o próprio Filho, dado a mim e para você, e cabe a mim e você então, como pequeno Cristo, multiplicar então a verdade expressiva em Jesus Cristo, o Filho de Deus, Salvador do mundo e Senhor. O Senhor deu talentos a esses homens para que pudessem ser investidos, e a vontade do Senhor é que sejam multiplicados, aumentem esses talentos, aumente essa riqueza. Não é que ele precisa de mais, mas ele quer ver a atitude do servo naquilo que ele pode fazer. E aqui então, essa maneira de agir minha e sua como bom e fiel servo de Deus agrada aos olhos do Senhor. Por isso que quando ele voltar, ele vai pedir conta.
E você viu que cada servo chegou, o senhor me deu tanto e eu trouxe tanto, o senhor me deu tanto, e depois o outro medroso, covarde. Dessa forma, então, ele recebeu a sua sentença. E terminando, então, finalizando. Uma vez que os 2 primeiros servos tiveram bons rendimentos, eles foram chamados de servos bons e fiéis. O que não aconteceu com aquele que não rendeu, mas manteve o mesmo valor, entregando para o seu senhor. Só que ele foi chamado de mau e negligente. De outra forma, então, esse contraste de não fazer nada do terceiro, não faz dele apenas um servo ordinário, pequeno, comum, inferior, mas faz dele um servo infiel para com as riquezas do seu senhor. E o ponto claro da história da parábola aqui é o chamado ao serviço ativo e não uma espera passiva. Deus te deu os dons e você fica aí esperando que as coisas aconteçam. Há muito a fazer, há trabalho pronto para ser feito. Pode ser humilde, mas se for para Deus, seu trabalho é visto lá dos altos céus. Há muito a fazer. É isso que Deus espera, um serviço ativo da igreja, e não uma espera passiva, aguardando Cristo voltar e vamos ver como vai ficar. Você ainda tem muito o que fazer no reino de Deus, pois esse é o ensino administrado por Jesus na parábola dos talentos. Não podemos ficar estáticos, esperando Cristo voltar, sem poder então produzir ou multiplicar as riquezas, os valores que Ele nos deu. E precisamos entender então que a natureza de servo e o compromisso de servo é dar uma nova dimensão nas riquezas, nos valores daquilo que Deus confiou a mim e confiou a você como servo bom e fiel. Amém? Vamos ficar em pé.